Olá, caríssimo aluno! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o treinamento de vendedores. Vamos então aos objetivos. Então, os objetivos da nossa aula serão compreender como é realizado o treinamento dos membros da força de vendas e, ao final, esperamos que você seja capaz de planejar um treinamento de vendas. Vamos lá! Quando preparamos um treinamento, é fundamental que a gente leve em conta 3 aspectos que são essenciais: o conhecimento, habilidade e atitude. Mas o que é o conhecimento? O conhecimento, da perspectiva do treinamento, claro, nós podemos ter várias acepções para o mesmo termo, dependendo da área do conhecimento, né? Vai ser entendido aqui para a gente como um saber teórico que está na mente da pessoa. Então, o conhecimento tem a ver com a pessoa saber o que tem que ser feito. Quando você faz um curso como o nosso, você está desenvolvendo novos conhecimentos, você está aprendendo coisas novas. Mas simplesmente saber as coisas não é suficiente para desempenhar isso da melhor maneira possível quando a gente trabalha. Então a gente precisa também de desenvolver habilidades. A habilidade tem a ver com a capacidade que o indivíduo tem para realizar uma tarefa de forma bem feita. Saber fazer mesmo. Uma coisa é eu saber o que deve ser feito, outra coisa é saber fazer. Mas não adianta nada ter essas duas características se eu não tenho uma que é essencial, a atitude. A atitude se refere à disposição de fazer o que precisa ser feito, de querer fazer mesmo. Então, os programas de treinamento eles podem abordar esses 3 aspectos. Isso é o que nós chamamos do chá, né? Então, o chá é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. E dá para a gente contextualizar isso para o mundo das vendas? Sim. No caso do vendedor, que conhecimentos ele precisa ter? O vendedor ele precisa conhecer o produto que ele vende, precisa entender as necessidades de cada cliente, precisa entender como é que ele atua frente à concorrência e como que a concorrência dele atua no mercado. E ele precisa principalmente conhecer as técnicas de vendas. Entretanto, é fundamental também que o vendedor tenha algumas habilidades. Ele precisa ser capaz de vender usando sua capacidade de negociar com os clientes, com os superiores e com os outros setores da organização. Negociar não é só uma questão de conhecimento, de conhecer a técnica das vendas. Precisa também que sejam desenvolvidas algumas habilidades muito específicas para negociar. E não adianta nada o vendedor ter apenas conhecimento e habilidades se ele não tem a atitude correta. Aquela postura que ele precisa ter diante do cliente, diante da equipe dele de vendas, diante do seu supervisor, diante do seu gerente. Ele precisa ser proativo, ele precisa ter energia, e a vontade para poder desempenhar as coisas. Seja quando as coisas dão certo, seja quando as coisas dão errado. Então, como vendedores, nós precisamos investir na nossa formação e no nosso desenvolvimento nesses 3 aspectos. E como gerentes ou supervisores de venda, nós precisamos investir na capacitação, seja pelo aprimoramento do conhecimento, seja pelo desenvolvimento das habilidades, seja também pelo desenvolvimento de uma atitude adequada dos nossos vendedores, que são os nossos subordinados. Então, quando a gente monta um programa de treinamento, a gente vai levar em conta essas 3 coisas. Então, alguns pontos que são essenciais para a gente desenvolver um treinamento dos nossos vendedores. A primeira coisa é que o vendedor precisa conhecer a sua empresa e se identificar com ela. Ele precisa conhecer a história da empresa, entender os objetivos da empresa, conhecer a estrutura da empresa onde ele trabalha, quem trabalha nos setores, quais são as responsabilidades dos setores da empresa, quais são as normas, as políticas da empresa, quais são os principais produtos, em que mercados que a empresa atua, atualmente quanto que essa empresa vende, quanto que ela vende de cada linha de produtos ou do produto que ele vende também, Ele precisa entender as responsabilidades que ele tem, ou seja, o que é atribuído para que ele possa fazer, o que ele deve fazer, e quais são as autoridades que ele tem, o que ele pode decidir, até onde vai o nível de decisão, a autoridade de decisão dele,
entre outras coisas. Veja que esse primeiro ponto aí tem muito a ver com conhecimento, né? Aquele conhecimento lá do chá, né? Bom, o vendedor ele precisa conhecer os seus produtos, ele precisa entender as características, entender como os produtos funcionam, entender quais são os benefícios que esses produtos trazem para os clientes. Ele precisa ter um conhecimento profundo dos seus produtos. Precisa também aprender como é que se faz a apresentação de venda eficiente. Então, para você fazer uma boa apresentação de vendas, você precisa planejar um roteiro, você precisa levar em conta as suas características da sua personalidade e o quanto que você precisa ajustar de repente essas características para os diferentes perfis de clientes. Ele precisa buscar o seu autodesenvolvimento. Veja já que esse terceiro ponto aí tem muito a ver com as habilidades e atitudes, né, do vendedor. O vendedor também precisa conhecer os procedimentos de campo e suas responsabilidades gerais. Então, precisa ser muito capaz de organizar bem o seu tempo, de planejar bem suas visitas, e precisa ter um conhecimento de todos os formulários, documentos que ele vai precisar preencher quando ele estiver visitando ou quando estiver realizando um pedido, por exemplo, né? O vendedor também ele precisa conhecer o seu território de vendas, né? A área onde ele vai atuar, onde ele vai fazer as suas visitas. Precisa conhecer quais são os clientes atuais que a empresa tem, quais ou onde, né, estão os clientes potenciais, quais são os limites do seu território de atuação, que já são talvez território de outro vendedor. Ele precisa também ser orientado para poder cumprir os roteiros e como cumprir. E ele precisa administrar muito bem o seu tempo, que é uma questão até que a gente já colocou. Então, isso tudo são habilidades que são requeridas para os vendedores. E então, no momento em que a gente vai treinar, a gente precisa levar em conta, de forma resumida, as habilidades nas técnicas de vendas, a capacidade de planejar, né, o mercado, as noções de gerência de território, noções de merchandising e pesquisa de mercado, noções de crédito e cobrança. Ele precisa saber se comunicar, saber se expressar bem ao cliente, precisa ser capaz de ouvir, de saber ouvir o cliente, que é o que a gente chama de escuta ativa, né? Dele prestar atenção no que o cliente está falando, se colocar no lugar do cliente, a empatia, né? E também ser capaz de se apresentar em grupo, né? Que é uma habilidade fundamental, aliás, para todo profissional hoje em dia. Quais seriam, então, as etapas para um bom programa de treinamento? Las Casas ele vai apresentar para a gente um conjunto de 5 fases que nós vamos utilizar para determinar um programa de treinamento. A gente começa da análise das necessidades, passa para a determinação dos objetivos, passamos então às decisões do tipo de treinamento, elaboramos o programa e então avaliamos o programa. Vamos comentar um pouco sobre cada uma delas. Na primeira etapa, análise de necessidades, nós vamos levantar todas as demandas que nós temos em relação à qualificação dos nossos vendedores. Para fazer isso, nós podemos utilizar como suporte alguns formulários e alguns instrumentos administrativos. Primeiro, para eu entender o que é que um vendedor da minha empresa precisa saber, eu preciso documentar o que é que o cargo dele exige. Então, o primeiro passo é fazer uma descrição do cargo, do próprio cargo de vendedor mesmo, do cargo de supervisor, do cargo de gerente. Nessa descrição, a gente levanta algumas informações. Vamos dar uma olhadinha em um dos formulários que podem ser utilizados para fazer a descrição do cargo. Veja só esse formulário aqui de modelo, que você pode adaptar livremente para a empresa que você for trabalhar. Ele tem aqui no cabeçalho o nome da empresa, depois ele tem o ramo de atividade, e aí ele tem um título do documento, que é a descrição do cargo. Então você informa aqui qual o cargo que você está descrevendo, que é o de vendedor, ou de supervisor, ou de gerente. E aí, para cada cargo, você vai descrever algumas informações que são fundamentais para entender o que aquele cargo requer. Nós temos as funções básicas, que é o trabalho efetivamente, ou cada uma das tarefas que a pessoa que desempenha aquele cargo vai realizar. Você tem as responsabilidades,
que de certa forma documenta o que ele pode, tem poder de decisão, né? O que ele pode fazer e que ele vai ser responsabilizado. Então, por exemplo, nós temos 2 itens aqui, né? Esse vendedor aqui, por exemplo, ele teria como função, como tarefa abordar o cliente. A gente poderia colocar também fechar o pedido, né? Consultar dados sobre os produtos. E como responsabilidades, a gente colocou aqui abrir e fechar a loja. Poderia ter outras também. Nós vamos definir também o que ele faz em relação ao sistema de informação da empresa. O sistema de informação envolve todos os instrumentos utilizados para registrar os dados que a empresa utiliza na sua gestão e, a partir deles, gerar informação que é útil para a tomada de decisão. Então, provavelmente, quando o gerente preenche formulários, acessa um programa de computador da empresa, um aplicativo de celular da empresa para registrar um pedido, atualizar dados de clientes, cadastrar produtos, ele está utilizando o sistema de informação. Então, essas informações virão aqui nesse item C. No sistema de relação, a gente especifica a relação do cargo do vendedor, do supervisor, do gerente em relação aos seus subordinados. No caso, o vendedor não vai ter subordinados, mas o supervisor de vendas terá. Nós temos também a área de resultados. Então, se o vendedor ele vende produtos da linha de cosméticos, a gente vai especificar aqui que é a área que ele atua. O padrão de desempenho esperado. Então, o que se espera que ele faça como um bom trabalho e como que a gente vai levantar essas informações do padrão de desempenho. Ainda durante as aulas presenciais, nós construímos uma descrição de cargos da loja de roupas Boa, Bonita e Barata. Lembram-se? Nela nós começamos a especificar o cargo do vendedor e a gente colocou algumas funções. Definimos também responsabilidades. Especificamos também responsabilidades quanto ao sistema de informação. O sistema de relação ele é subordinado ao supervisor de vendas. Na área de resultados, especificamos que ele atua na loja. O padrão de desempenho, né, espera-se que ele atinja as metas da empresa e que satisfaça os clientes. E os indicadores de como vamos avaliar essas coisas. Como é que ele atinge as metas de vendas? Nós vamos olhar isso pelo total de vendas mensais. Como é que ele satisfaz os clientes? Nós vamos avaliar o atendimento do vendedor. Então, esse é o primeiro ponto dentro da construção do nosso treinamento, porque levanta para a gente o que é que o cargo exige. Então, dá para a gente definir em que a pessoa precisa ser treinada. Mas a gente precisa ouvir também as pessoas que atuam na gestão da empresa. Então, nós temos outro anexo interessante. Esse aqui é o formulário de avaliação das necessidades de treinamento. Novamente, vamos usar como exemplo a empresa Boa, Bonita e Barata, né, para o cargo de vendedor. Nesse formulário, o que a gente faz? Para cada função que a gente especificou lá no cargo, na descrição de cargos, perdão, né, por exemplo, a função abordar o cliente, nós vamos definir quais são as tarefas que o nosso funcionário vai desenvolver. E aí, nós vamos levantar que conhecimentos são necessários para desempenhar aquelas atividades. Por exemplo, saudar o cliente, perguntar o que o cliente deseja, exige um conhecimento de técnica de vendas. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que treinar o vendedor em relação a essa técnica de vendas, para isso, né? E isso também exige um conjunto de habilidades, não exige? Né? Ele vai precisar ser capaz de fazer uma observação ativa, se comunicar com clareza e educação, né? Quando ele saudar o cliente, perguntar ao cliente. Então, nós vamos enumerar todas essas tarefas, os conhecimentos e habilidades relacionados. E aí é legal porque a gente consegue fazer um levantamento aqui da avaliação como ela está atualmente, né? Temos ainda esse formulário de avaliação das necessidades pelos supervisores. Diferentemente do anexo B que a gente viu, nesse anexo C, nós temos um formulário que é utilizado para analisar as necessidades de treinamento para cada funcionário em particular. Veja que aqui o supervisor ele vai avaliar, né, o cargo de vendedor, ainda na nossa empresa Boa, Bonita e Barata, de um funcionário específico, né?
Então a gente vai registrar aqui quando foi feita a avaliação, qual o supervisor que fez e qual o funcionário. E esse formulário aqui, ele vai fazer uma avaliação periódica dos conhecimentos e habilidades que a gente enumerou ali para o cargo daquele vendedor. Por exemplo, habilidade de lidar com colegas supervisores, realizar a escuta ativa dos clientes. Né? Aí nós vamos falar aqui qual a importância do conhecimento e habilidade e a necessidade de treinamento. Pelas instruções aqui, nós vamos ver que nós temos 3 valores que a gente pode utilizar em cada coluna. Nessa coluna A, que nos fala da importância do conhecimento e habilidade, nós vamos colocar o valor 1 para muito importante, 2 para moderadamente importante, 3 para sem importância. Então, a habilidade de lidar com colegas supervisores é uma coisa muito importante. Está no nível 1 aqui, né? Nota 1. Agora, essa é uma coisa que no momento está precisando treinar para esse funcionário? Aí nós vamos responder isso com a coluna B. Então, a gente vai especificar nota 1 para não há necessidade de treinamento, 2 para necessidade moderada e 3 para necessidade crítica. Esse aqui, por exemplo, ele está com a necessidade 2. Caso a gente não tenha elementos, ou muitos elementos com a nota 3 aqui, que seria necessidade crítica, de repente a gente pode priorizar treinar essa habilidade. Veja então que para levantar as necessidades, a gente precisa percorrer os conhecimentos e habilidades requeridas para cada cargo e também ouvir a percepção de gerentes e supervisores sobre o desempenho atual dos vendedores que a gente tem. Isso vai permitir a gente levantar os objetivos dos treinamentos. Os objetivos poderão abranger conhecimentos ou conhecimentos e habilidades, ou todos, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes também. Nós vamos decidir então o tipo de treinamento, e aí nós vamos falar logo mais sobre os tipos de treinamento que a gente tem. E aí nós vamos elaborar o programa, que é um planejamento de como que esse treinamento vai ser feito. Ele vai ser anual, ele vai ser mensal, ele vai ser só agora, ele vai acontecer em um dia só de treinamento, nós vamos levar os nossos vendedores para um lugar e eles vão passar um dia ali em imersão, né? Em dedicação exclusiva àquele treinamento o dia todo. Nós vamos contratar alguma empresa de fora, nós mesmos vamos treinar. Como que a gente vai fazer isso? Então, na elaboração do programa é que a gente vai fazer essa preparação, né, do treinamento. Nós temos um formulário também que pode nos ajudar a pensar esse treinamento. Vamos dar uma olhadinha lá. Em relação ao planejamento ali daquele dia, daquele evento de treinamento, a gente tem um anexo D. Veja que a gente especifica para ele qual o curso, quem vai ser o palestrante ou a pessoa que vai fazer o treinamento, a data, o horário, o local, quantos vão participar, se vai ter um período de inscrição, né? A gente especifica. Você planeja até, no caso da imersão, a atividade toda do dia, né? Você vai ter uma atividade de manhã, se vai ter um intervalo, se vai ter um almoço, e aí você especifica todos os horários, ou de repente o menu, o que as pessoas vão comer ali, porque você precisa comprar essas coisas, precisa planejar, né? Contratar alguém para fazer. Caso seja necessário material audiovisual para o treinamento, você também já vai especificar. Vai especificar também as regras do que pode e o que não pode, né? Então, por exemplo, não pode permitir telefonema ou música. Então, você também vai identificar o material para os participantes, né? Todo. O que vai ser necessário. Caso seja necessário divulgar o evento de treinamento, você pode também especificar. Em alguns casos, talvez como um treinamento é mais geral e ele pode ser um pouco custoso, você pode abrir esse treinamento também para acesso externo. Então, por isso, esse item aqui, né, com algumas informações sobre como que vai ser divulgado, né? Se vai gerar material impresso para divulgação, se isso vai liberar algum release para a imprensa, né? Para a imprensa poder divulgar. Empresas maiores vão fazer isso, geralmente. Se você vai divulgar nas rádios também, na internet, nas mídias sociais. Então, tudo isso aí vai ser especificado. Você vai especificar também o que vai ter ao final do curso para avaliá-lo, né? Então, você vai ter algum formulário de avaliação, se o material que sobrar do evento vai ser recolhido, se o audiovisual. Então, você tem aqui um checklist para você ir acompanhando a execução do evento, né? Você marca com um xizinho aí os itens que vão ser utilizados e você consegue fazer um bom acompanhamento e planejamento daquele dia, daquele momento lá, ou daqueles momentos
de execução do treinamento. Entretanto, você precisa também planejar o conteúdo do treinamento, que talvez é fundamental. Para isso, a gente tem outro anexo. Bom, o anexo é o que a gente chama de plano de treinamento de pessoal. Né? Nele, a gente vai especificar qual o objetivo do treinamento, qual a justificativa do treinamento, vamos especificar quem vai executar o treinamento, né? Quem vai ser o professor, quem vai treinar o pessoal efetivamente. Né? Então, de certa forma, ao responder qual entidade executora, nós estamos dizendo onde vai ser feito. Ao especificar o pessoal docente, nós estamos especificando quem será o professor, o tutor, né? Quem vai fazer a capacitação. Ao especificar a realização, nós vamos dizer quanto tempo, né? E quando vai acontecer, né? A duração e o período. Vão ser 8 horas de treinamento e vai ser do dia tal ao dia tal. E também eu vou fazer a previsão das despesas todas que eu vou precisar com o treinamento. Voltando aos passos, então nós estamos com o programa planejado e o evento então acontece. Né? Os vendedores são treinados e a gente quer avaliar se o treinamento foi bom. Então a gente tem uma etapa final de avaliação do programa. Da mesma maneira, a gente tem também alguns formulários para fazer a avaliação. Novamente aqui, no anexo F, a gente tem a avaliação do treinamento para o vendedor da boa, bonita e barata. Então a gente informa qual a empresa, o cargo, e aí você vai fazer um formuláriozinho para o vendedor que foi treinado responder. Então ele vai falar, né, o grau de satisfação dele, né, se ele consegue aplicar os assuntos que ele aprendeu na atividade dele no dia a dia, né, primeiro a satisfação geral, né, então de 1 a 5, se ele achou, né, a satisfação baixa ou se ela foi excelente, se ele achou que é aplicável, né, na questão 2, na questão 3, a avaliação que ele deu para o instrutor, né, na questão 4, os pontos fortes e fracos do curso para ele, e no item 5, uma questão aberta também, em que ele pode dar sugestões de melhorias para os treinamentos. Esses formulários, então, serão fundamentais para a gente fazer a programação do treinamento. E justamente esse feedback que a avaliação dará, a partir dos vendedores que foram treinados, nós vamos utilizar de novo para analisar as necessidades. A gente desenhou um programa de treinamento que enfocou muito o conhecimento, mas os próprios vendedores acharam que foi pouco aplicável para o trabalho. Então a gente precisa repensar nosso treinamento e aí recomeçar todo o ciclo. Definir novos objetivos, né? Definir novamente o tipo de treinamento, talvez ele foi o problema, né? A gente vai planejar de novo o treinamento, realiza de novo e avalia, e aí você tem um ciclo permanente. Como a gente falou dos objetivos do treinamento, talvez seja bom reforçar que a gente pode esperar com o treinamento melhorar o relacionamento dos vendedores com os clientes. A gente quer talvez motivar a equipe de vendas para que o pessoal fique mais empolgado, tenha uma atitude mais positiva em relação ao trabalho. Talvez a gente quer resultado, a gente quer aumentar as vendas, aumentar a lucratividade, aumentar resultado mesmo, né, para a empresa. Talvez a gente quer que os vendedores melhorem o planejamento do tempo deles, que também é fundamental para a boa execução da sua atividade como vendedores, né? E a gente pode querer também reduzir os custos de vendas, que também é uma questão que pode aumentar a lucratividade, já considerada aqui. A gente pode também querer controlar melhor a nossa força de vendas. Falamos lá atrás que a gente comentaria um pouco sobre os tipos de treinamento. Nós temos basicamente 2 tipos de treinamento. Nós temos um treinamento inicial, que ele precisa ser feito para todo novo vendedor que a gente contratar. E esse treinamento pode ser feito de maneira formal, ou então ele pode ser feito em campo, em que um vendedor inexperiente acompanha um vendedor experiente durante algumas visitas, ou então quando ele aborda os clientes. Isso pode acontecer nas modalidades de venda porta a porta, por exemplo. Então, o vendedor que está em treinamento vai com outro mais experiente para observar apenas. Pode acontecer numa loja, quando os clientes vêm para comprar, né? Então,
o vendedor menos experiente acompanha o processo de negociação ali entre o vendedor mais experiente e o cliente que acabou de chegar na loja. E aí ele aprende observando. É uma maneira. Outra maneira é o treinamento formal mesmo, né? Como a gente já comentou. Dessa maneira que a gente especificou há pouco. Bom, o treinamento também ele deve incluir informações sobre os produtos, os mercados, as empresas concorrentes, os fornecedores da empresa. Ele precisa conhecer como é que a empresa atua, como é que é o marketing dela no mercado, quais são as características dos clientes que a empresa tem, como é que eles estão organizados em categorias, como é que a empresa faz o zoneamento dela, né, ela define os territórios de vendas. Ele precisa saber também as técnicas de vendas, como é que ele faz uma apresentação de vendas eficiente, como é que ele negocia com o cliente, como é que ele reage às objeções, como é que ele fecha a venda. Então isso é fundamental, todo vendedor deveria ser treinado logo que é contratado. Entretanto, o vendedor também precisa de um treinamento contínuo, uma formação contínua, que é o que a gente chama de treinamento de atualização ou reciclagem. Então os vendedores vão acumulando experiências, eles vão enfrentando algumas dificuldades no dia a dia e nós podemos desenvolver treinamentos que atuem nesses pontos que ele tem dificuldade. Então, esses treinamentos eles podem já ter uma periodicidade padrão, né? Todo mês tem um treinamento na última sexta-feira do mês, né? Que pode ser uma característica de um treinamento contínuo, ou então um treinamento eventual. À medida que os problemas vão aparecendo, a gente capta a necessidade, programa aquele novo treinamento para eles. E a grande questão é, como que a gente avalia o treinamento? Tem várias maneiras de a gente avaliar o treinamento. A gente pode partir de vários aspectos. Então, um primeiro deles é a reação, né? A reação das pessoas que foram treinadas, dos vendedores. Então a gente precisa ver se eles acreditaram após a realização do treinamento que os objetivos foram atingidos. Veja que não necessariamente eles podem ter sido atingidos. Nós estamos avaliando a percepção, a opinião de quem foi treinado. Então, como é que a gente verifica isso? A gente vai ver se as pessoas ficaram empolgadas, né? Se os vendedores aumentaram o comprometimento deles com o trabalho depois do treinamento, a atenção e a motivação que eles tiveram durante a aplicação do treinamento, né? E dá também para a gente perguntar, né, a reação da pessoa que foi treinada por meio de um questionário, né? Então a gente pode medir a reação dele. E nós até já vimos como um questionário desse fica, que foi aquele anexo F. Né? Outra forma é a gente avaliar o aprendizado. Então, avaliar o aprendizado significa verificar se houve alguma mudança na forma de perceber a realidade, tendo aumento de conhecimentos ou habilidades. Como é que você mede isso? Você pode aplicar um teste. Antes, depois ou só depois. Então imagine que você aplica um teste antes para fazer um diagnóstico, para verificar o que os vendedores sabem sobre aquele assunto. Vamos dizer, por exemplo, o assunto de desenvolver um rapport com o cliente, por exemplo. Aí ele nem sabe o que é um rapport. Então ele provavelmente vai errar as questões lá no testezinho que você aplica. Tipo uma provinha mesmo. Aí ele faz o treinamento e depois do treinamento você aplica uma provinha de novo. Pode ser até a mesma. E aí ele vai responder novamente. E aí você compara os resultados da primeira prova com a segunda prova. E aí você vai avaliar se houve um aumento do aprendizado. Outra maneira de avaliar o treinamento é avaliar o comportamento do vendedor. Então a gente vai verificar se ele teve realmente uma mudança nas suas atitudes. Isso aí, né, vai precisar muito da atuação do supervisor de vendas. O supervisor de vendas ele vai ter que observar o vendedor diretamente nas semanas seguintes, ou ainda se possível pedir também a opinião de clientes para ver se o vendedor está agindo, né, adequadamente. Por exemplo, se ele fez um treinamento para ouvir melhor os clientes, eu posso perguntar aos clientes se ele está ouvindo melhor mesmo, né? Se eles perceberam alguma mudança. Além disso, a gente pode também aplicar um formuláriozinho de autoavaliação para o próprio vendedor, né, dizer como que ele está, se ele achou que ele melhorou alguma coisa. E você pode utilizar os dois instrumentos para avaliar. E aí, uma quarta maneira de avaliar o treinamento é avaliar os resultados. Eu vou verificar se o treinamento trouxe melhores resultados para o vendedor mesmo. E como é que eu vou saber isso? Eu vou comparar o quanto que ele vendia antes e o quanto que ele passou a vender depois do treinamento.
Será que aumentaram as vendas? Será que ele está vendendo produtos que dão mais lucros? Será que ele está conseguindo fazer mais clientes fiéis a partir das vendas que ele está desenvolvendo? Será que ele está reativando clientes que estavam inativos, que não compravam mais? Será que ele está conseguindo economizar, está reduzindo desperdícios, está reduzindo custos? Bom, analisando de maneira geral nossas contratações e demissões de vendedores, a gente conseguiu reduzir a rotatividade? O pessoal está mais entusiasmado, mais motivado, está querendo mais se manter na empresa? E os clientes, eles estão mais satisfeitos? Então a gente consegue medir todas essas variáveis, levantar esses indicadores e a gente pode, dessa maneira, avaliar o treinamento que a gente desenvolveu. Muito bem, caríssimo aluno. Nessa aula, vimos então como que a gente planeja o treinamento, como que a gente avalia os resultados ao final do treinamento e, se você tiver dúvidas, entre em contato, estaremos à disposição para ajudá-lo. Bons estudos!